Se eu estivesse em qualquer uma outra igreja, eu poderia contar para vocês a alegria de ter o privilégio de poder cantar no coral da Igreja Presbiteriana Nacional, juntamente com o tenor Diácono Geraldo, na década de 70 ainda. Falei nada, Geraldo. Mas quando nós estamos aqui na igreja do Zé Inácio e a família Ramos, eu não preciso falar, e os irmãos já sabem, só peço que não pensem naquele corista que participou do coral na década de 70, quando ainda era ali no Canarinho, no pastorado do reverendo Aristeu Pires. Eu só quero dizer da minha alegria e gratidão a Deus de poder estar aqui nesta noite, participando deste culto tão bonito, tão agradável, vendo estes jovens, tão jovens, cantando tão bonito também. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que Deus possa abençoá-los ricamente, como disse o pastor Bedes, que vocês cresçam, assim como eu cresci, e sejam grandes, como o Marco Antônio cresceu. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João, aquilo que Jesus disse a seus discípulos no capítulo 15, quando ele estava se despedindo deles. Eu queria convidá-lo a ler comigo. Nós vamos ler responsivamente João 15, de 1 a 11. Nós vamos fazer o seguinte: os homens vão ler comigo os versos ímpares e as mulheres os pares, ok? Texto bem conhecido. Vamos fazer isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Deixa sua Bíblia aberta para a nossa meditação no texto sagrado. Cubra sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Santo Pai, damos-te graças por este precioso momento que abrimos a Tua Palavra e suplicamos, ó Deus, o derramar do Teu Espírito sobre nós, iluminando as nossas mentes, quebrantando o nosso coração, dando-nos entendimento da Tua Palavra, aquietando-nos a Teus pés, ó Divino Mestre, e abençoando-nos ricamente neste momento.
Senhor Deus, o Senhor sabe de cada um de nós aqui. Nós temos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. E queremos, ó Senhor, pedir e suplicamos, em Teu nome, Jesus, que esta palavra se torne viva para todos nós. Desde já oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, o que eu gostaria de focar nesta palavra de Jesus aqui, ou melhor, o tema que eu pensei para refletirmos a respeito, olhando para este texto, é o homem de Deus. É bem verdade que Jesus está se despedindo de seus discípulos, está a caminho da cruz, do Calvário, mas eu entendo que ele está nessa despedida mostrando a eles algumas verdades extraordinárias. Eu gosto muito deste título, podemos assim dizer, Homem de Deus. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, ouvindo um bom pregador do nosso país, ele estava dizendo que a melhor maneira que ele poderia ser conhecido como pregador do Evangelho, ou como filho de Deus, seria exatamente este, homem de Deus, ou filho de Deus. Eu entendo que todos nós, e podemos entender no sentido genérico, homem e mulher, como homem, no ser humano, humanamente falando, com a pessoa de Deus, como homem de Deus. Então eu gostaria que você olhasse comigo para esse texto e observasse isso, e pudéssemos extrair dessas palavras do Senhor alguns ensinamentos para a nossa vida. Nós sabemos que há uma galeria de homens de Deus ao longo da história bíblica e também da história da igreja. Se nós abrirmos desde o início, desde o Gênesis, nós veremos pessoas que têm este nome. Por exemplo, Enoque, um homem de Deus lá do início, Gênesis 5. Logo depois aparece Noé. Tanto Enoque quanto Noé é conhecido como tal pelo fato de andarem com Deus, pelo fato de serem companheiros de Deus ao longo da sua vida. Depois nós temos também o exemplo de Abraão, chamado amigo de Deus, pelo próprio Deus. Podemos destacar também, logo a seguir, o fato de Moisés, que falava face a face com Deus, como nenhum outro homem pôde ter esse privilégio, como qualquer um fala a seu amigo, como diz em Êxodo 33. E assim nós podemos caminhar pelas páginas das Escrituras e ver Samuel, ver Eliseu, ver Davi, Jeremias, Daniel, Pedro, João, Paulo. E passando pela história, nós temos uma lista enorme de pessoas, desde Agostinho, Lutero, Calvino, e vem até chegar aos nossos dias. Eu não sei quantos de vocês teve o privilégio de poder ver e ouvir pessoalmente Billy Graham, Antônio Elias, nosso bom Antônio Elias, e saudoso, lá da Betânia do Rio de Janeiro, e tantos outros. E para não constranger ninguém, quantos estão aqui hoje, aqui conosco, homens de Deus que nós bem sabemos e conhecemos. E o que significa isso, ser um homem de Deus, ou uma mulher de Deus? Significa aquilo que Jesus está dizendo aqui, das suas características, daquilo que ele mesmo mostra aqui em João 15. E se nós observarmos, primeiramente, Jesus diz que esta pessoa, que este homem, ele se caracteriza pela sua pureza. No verso 3 diz: vós estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. O homem de Deus é uma pessoa limpa, é uma pessoa pura, e esta pureza, esta alvo mais que a neve, como acabamos de cantar, vem pela palavra. Ela diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nós queremos e entendemos a ação das sagradas letras na nossa vida, quando nós buscamos isto, ela nos mostra a importância disso. A palavra diz que o Pai, a palavra de Jesus aqui está dizendo que o Pai, que é o agricultor, é Ele quem nos poda, quem nos limpa, quem tira toda a sujeira do nosso coração. Nós sabemos o que Jesus mesmo diz em Mateus, que é de dentro do nosso coração que procede toda a poeira, toda a sujeira, todo o mal, tudo aquilo que nos interpõe, que nos distancia do nosso Pai Celestial. Aquilo que cria-se uma barreira entre nós e Ele. Quando nós buscamos a ação dEle na nossa vida, o poder dEle pela Sua palavra, Ele nos limpa e nos purifica totalmente. Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, que as Escrituras tinham uma utilidade imensa na sua vida e na vida de Timóteo e nas nossas vidas, homens e mulheres de Deus. As Escrituras nos ensina, as Escrituras nos repreende, as Escrituras nos corrige, nos educa na justiça, as Escrituras nos aproxima dele mesmo, porque ela é a própria palavra dele. Aqui em João ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, é aquela pessoa que ama a sua palavra, a palavra dele, e por ela vai sendo purificada dia a dia. Aqui Jesus também nos ensina que a igreja, que o homem, que a mulher de Deus é alguém que permanece nele. Se você acompanhou atentamente a leitura, você pode perceber como que essa palavra, ou este verbo, repete e repete e repete, Jesus mostrando o valor, a importância desta grande virtude na vida do cristão. A permanência, a perseverança, a constância. Eu pude anotar aqui, do verso 4 ao verso 10, Jesus repete essa palavra 11 vezes. Conte aí para você ver. E mostra dois fatores que eu entendi muito importante para a nossa vida. O primeiro deles, a permanência na palavra em Cristo Jesus dá a cada um de nós uma maior e mais intimidade com Ele. É a permanência na comunhão com Ele. E esta comunhão vem pela própria Bíblia, que mostra várias vezes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está aí no versículo 4, para mostrar essa importância que nós devemos dar ao fato de cada dia, mesmo diante das lutas e dificuldades do nosso tempo, da nossa agenda, mas se nós levamos isto a sério, este encontro pessoal, diário com o Senhor, nós somos abençoados e crescemos na sua graça. Permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra. E também, queridos,
Diz o versículo 7. Jesus está dizendo que é a oração que nos leva também a esta comunhão, a esta convivência, a esta amizade, a este andar nele, como Enoque, como Noé e tantos outros andaram e conviveram com ele. O versículo diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que ele diz aí? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é maravilhoso isso? Quando nós permanecemos nele, pela sua palavra, por uma vida de busca, de dependência, constantemente aos pés dele, quer seja andando ou não, quer seja em casa ou não, em qualquer momento, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, é isso que acontece conosco. Nós vamos crescendo mais e mais na sua graça, e ele vai nos tornando mais e mais íntimos dele. No Salmo 25, o salmista diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você é um amigo íntimo de Deus, como Moisés, por exemplo, como John Wesley, por exemplo. E eu entendo que é isso o que ele quer de todos nós. Assim como qualquer pai, qualquer mãe, qualquer um de nós, todos nós, queremos que os nossos filhos convivem conosco. Assim como todos nós que somos pais, queremos ter esta liberdade, ou queremos que os nossos filhos, que os nossos netos querem, ou devem, ou precisam, ou devem, e nós todos queremos que eles tenham conosco essa intimidade, esta amizade, esta convivência. Assim também é Deus conosco. Como está a sua vida com Ele? Como está a sua amizade, a sua intimidade com o Senhor? Você é conhecido como um jovem de Deus? Lá na sua escola, por exemplo? Caminhando mais um pouquinho, aí no verso 4, verso 5, verso 6, observem que o homem de Deus frutifica. Esta é uma palavra marcante aqui nesse texto também. E nós sabemos que Jesus está falando sobre os ramos, ou melhor, está falando sobre diferentes tipos de pessoas ou características de filhos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, aqueles que aparecem neste cenário como classe de ramos que nada produzem. É o caso entre aqueles que ali estavam ouvindo ele, de Judas Iscariotes, que ao longo desses 3 anos vivido com ele, nenhum fruto. E muitas vezes isso acontece em nosso meio também, infelizmente. Há aqueles, ou uma outra classe de ramos, que produzem algo, mas sem disciplina, por exemplo. Sem nenhuma disciplina. O caso, podemos citar aqui, entre os 12, de Pedro antes da sua conversão. Pedro era um homem afoito, um homem que estava sempre pronto, mas podemos entender, não tão disciplinado quanto passou a ser depois. Mas há também aqueles que produzem muito, a 100 por 1. O versículo 5, leia comigo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? Quem que dá muito fruto? Quem permanece nele. Quem vive com ele. Quem é amigo dele. Quem está com ele. Quem anda com ele. Esse dá muito fruto.
eu creio que tanto Judas quanto Pedro andou com ele e não deu tanto fruto assim, a não ser o caso da transformação que Pedro sofreu depois do seu último encontro com Jesus lá no Mar da Galileia, e especialmente após o Pentecostes. E que frutos seriam estes que Jesus está dizendo aqui? Frutos de justiça e santidade, frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles frutos que Paulo ensina e mostra na carta aos Gálatas, por exemplo. Aquele ensinamento extraordinário que todos nós devemos estar vivendo, cultivando e dando e frutificando, podemos assim dizer, na nossa vida diária. A paciência, a bondade, a compreensão, a benignidade. Certo dia eu estava com a minha esposa e eu perguntei a ela, o que você entende por essa palavra benignidade? E ela, é quando você abre a porta do carro para eu entrar e depois fecha. Ou seja, uma pessoa dócil, uma pessoa que não é grosseira, uma pessoa que está atento àquilo que está acontecendo. Benignidade é um dos frutos, destes muitos frutos que o Senhor está dizendo aqui para nós. Queridos, todos nós precisamos cultivar a paciência, a longanimidade, a mansidão. Olha que fruto extraordinário, que Moisés foi o grande homem desse fruto, o grande exemplo que a Bíblia nos ensina. O domínio próprio, a fidelidade, frutos extraordinários que somente aquele que está ligado à videira, somente o ramo que realmente vive junto do tronco da videira pode dar. Esta pessoa, podemos assim chamar de homem de Deus. E quando nós vemos essa pessoa, em qualquer que seja o lugar, lá onde trabalha, na rua, aqui na igreja, em todo lugar, nós o conhecemos como homem de Deus. Você, minha irmã, meu irmão, é conhecido pelos seus irmãos da igreja, pelos seus pastores, como homem de Deus, como mulher de Deus, que merece toda a honra, toda a confiabilidade deles e de tantos e tantos outros, e especialmente do seu Pai Celestial. Eu entendo que a canção que os jovens cantaram agora há pouco sobre ir até os confins da terra, também Jesus faz referência aqui no verso 16, que nós não lemos, mas ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esses frutos que Jesus está dizendo aqui, diz respeito a ir, ou pregar, é o que ele diz logo depois, no final, antes de subir aos céus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até os confins da terra. Faça isso, ou façam isso, para que vocês possam cumprir a missão que eu estou deixando a cada um de vocês. Esse privilégio que todos nós temos e devemos cultivar como verdadeiros homens de Deus. Jesus ainda fala também que o homem de Deus glorifica o Pai. É isso que ele diz aí no verso 8. Você quer ler comigo o versículo? Nisto é glorificado meu Pai, em observe bem,
para nos tornar seus discípulos, nós precisamos estar atentos a esta palavra. E sabemos que Ele nos criou para isso, para a sua própria glória. Meus queridos, nós cumprimos o objetivo para o qual Deus nos criou, glorificá-lo para sempre, quando nós estamos preocupados em testemunhar, ser testemunhas vivas do seu amor, da sua graça, por onde andamos. Desde a nossa cozinha, desde aqui e em todo e qualquer lugar. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para isso. O profeta Isaías diz isso no seu livro: a todos quantos são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz, vocês são preciosos aos meus olhos. Todos nós, lavados e transformados, filhos de Deus, fomos criados para glorificá-lo. E quando nós queremos isso, ou praticar mais e mais esta verdade maravilhosa, mais somos abençoados por Ele. Paulo diz que no nosso dia a dia nós fazemos isto. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é uma das grandes características do homem de Deus. Tudo que nós fazemos, todo o nosso viver, quando está sendo voltados para Ele, tudo está sendo levado para Ele. Aí então sim, nós somos conhecidos como homens de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, no verdadeiro sentido da palavra. Por último, eu destaco no último versículo, versículo 11 que lemos, a respeito da alegria, da felicidade que nós temos, ou que nós ganhamos ao vivermos assim. Ele mesmo está dizendo: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, em nada deficientes. Ou seja, uma alegria, uma felicidade completa. O Salmo 128, meus irmãos, nos fala a respeito disso. Ele começa dizendo: bem-aventurado, ou feliz, ou muito feliz. Quem é? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E então ele diz: é feliz no trabalho. Não se torna um peso, um fardo, o seu trabalho. Você vai para o trabalho amanhã, segunda-feira, com alegria, com gratidão a Deus, lembrando sempre disso e glorificando a Ele pelo seu trabalho, pelo seu emprego, por aquilo que você faz. E isso redunda em alegria aqui dentro de nós. Também o Salmo 128 diz que o homem de Deus, o homem feliz, ele é feliz também na sua própria casa. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o homem que anda com o Senhor, nos caminhos do Senhor, que vive com o Senhor, que frutifica, que traz glória ao Senhor. É assim que você é conhecido na sua casa? Como um filho de Deus? Que coisa maravilhosa é isso. E também o Salmo termina dizendo que nós somos felizes na comunhão com os irmãos, na igreja, no trabalho de Deus, na vida com Deus, no dia a dia da igreja, quer seja no coral, quer seja onde for, na classe dominical, aquilo que nós podemos
exercitar ou exercer a nossa função, nós somos felizes e alegres. E hoje nós estamos aqui para dizer a respeito da bênção de ter o Geraldo, este homem de Deus, nosso irmão, pastor, amigo, que chegou aos seus 70 anos, pronto para começar, mais forte ainda do que Caleb, né, Geraldo? Para poder continuar sendo o homem de Deus que tem sido até hoje. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Nós viemos aqui para agradecer a Deus pela sua vida e queremos observar, à luz desse texto, de todos esses exemplos de homens do passado que andaram com Deus, que foram amigos de Deus, que falaram com Deus, que conviveram com Deus, e mostrar a você, meu irmão, e a todos nós, o que Jesus está dizendo aqui, se aplica no nosso viver diário, esta importância que nós devemos dar à permanência na sua presença em todo e qualquer momento, o valor que devemos dar aos frutos, a 100 por 1, como Jesus mesmo ensina na sua parábola, e que nós todos possamos estar sempre em comunhão constante com Ele, orando, pedindo, suplicando a Ele: ó Senhor, torna-me dia a dia mais próximo do Senhor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa que verdadeiramente vive para a tua própria glória. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, reverendo Geraldo, na sua vida. Que Deus te dê ainda mais 70 para jubilar de novo. Que Deus te dê ricas bênçãos, juntamente com a sua esposa, seus filhos, seus queridos. Que você continue sendo aquilo que sempre desfrutamos da sua amizade, do seu ministério, da sua vida. Deus abençoe ricamente. Vamos orar, meus irmãos. Santo Pai, damos-te graças pela tua palavra, por este momento tão precioso para nós. Obrigado, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos assim. Jesus, queremos estar o tempo todo ligado à videira, a Ti, ó Senhor. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito, a água viva, flua dentro de nós, para que então, Senhor, todos possam ver a Tua glória, quer seja onde estivermos, que possamos estar sendo sal e luz, pessoas conhecidas por todos, como Eliseu, como Samuel foi, conhecidos por toda a cidade, estimado por todos, como seus filhos, seus servos. Ajuda-nos. Em teu nome, Jesus, é que te oramos. Amém. Ao nosso Deus.